Jesus disse que todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mas o que dizer então dos textos do Novo Testamento em que aparecem profetas? E mais ainda, e o dom de profecia? Existem ainda profetas nesse período da graça? Bem, para falarmos, portanto, de profeta, temos que falar primeiro do significado, da raiz do termo. O termo profeta, no hebraico nabi e no grego profetes, tem como raiz o significado falar em nome de Deus. Logo, o profeta veterotestamentário, profeta do Antigo Testamento, ele era caracterizado por ser um mensageiro de Deus, alguém que fosse devidamente vocacionado e que tivesse a devida autoridade para transmitir a mensagem de Deus. Esse era o profeta do Antigo Testamento e ele era reconhecido por todos por esta manifestação carismática do Espírito Santo sobre a vida dele, por esse dom, por esta vocação que ele tinha. Bem, quando nós olhamos a perspectiva hebraica sobre o profeta, é interessante que ela se difere da nossa visão cristã, porque a perspectiva cristã, que foi influenciada pelo pai da igreja Irineu, ela faz uma classificação distinta. Inclusive, quando se utiliza as escrituras, nós normalmente classificamos como patriarcas, juízes, profetas. Para o povo hebreu não existe essa classificação. Todos aqueles que tiveram uma íntima relação com Deus, que foram de alguma forma inspirados por Deus, inclusive a falar algo em nome de Deus, ou a escrever, ou pessoas que realmente foram usadas por Deus em algum tipo de ação ou fazem parte da revelação progressiva, essas são consideradas como profetas. Como, por exemplo, os patriarcas são considerados como profetas, os juízes, todos são considerados como profetas, os reis como Davi são considerados como profetas. Então, o povo hebreu, eles têm uma distinção na perspectiva da forma que eles enxergam os profetas. Mas, independente de perspectivas, partindo para uma sistematização, o profeta do Antigo Testamento, ele é caracterizado pelo menos por três coisas. A primeira delas, ele é caracterizado por ser um mensageiro que faz parte da construção da revelação progressiva. Ora, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, os profetas, eles estavam preparando o caminho do Messias que haveria de vir. Eles estavam trazendo partes da revelação, porque Deus estava usando eles para isso, para o clímax dela que haveria de vir. Eles, com certeza, fizeram parte da preparação do caminho do Messias. Um segundo detalhe interessante dos profetas do Antigo Testamento é que eles tinham uma porção da ação carismática sobre si. Por isso que você vai ver normalmente textos dizendo que o Espírito de Deus desceu sobre eles, você vai ver o caso de Elias, de Eliseu, falando de porção do Espírito e Eliseu pedindo a porção dobrada. Você vai ver o caso mesmo de Moisés, em que Deus tirou do Espírito que estava em Moisés, da porção do Espírito que estava em Moisés, para distribuir ali para os anciãos. Então, isso deixa claro para nós, dessa ação carismática, eles tinham essa porção do poder de Deus, essa porção da ação carismática do Espírito Santo sobre a vida deles. E dessa forma, o ministério deles era caracterizado por milagres, por profecias, por visões, por sonhos,
porque eles tinham essa ação carismática sobre eles. Um terceiro detalhe que é interessante do profeta do Antigo Testamento é que eles eram pivôs de uma grande manifestação de Deus. Logo, eram pivôs de um avivamento. Eles faziam parte desse grande despertamento. Você vai ver os profetas do Antigo Testamento, todos eles sendo usados para chamar a atenção do povo à vida espiritual, para uma questão de arrependimento, de quebrantamento. Você vai ver isso tanto nos profetas maiores, menores. Você vai ver isso quanto a Elias e Eliseu. Você vai ver claramente isso em todos os profetas, porque eles eram exortadores. Eles levavam o povo ao quebrantamento. Eles estavam trazendo essa mensagem para que o povo retornasse aos fundamentos de fé, retornasse a Deus. Essas eram três grandes características dos profetas do Antigo Testamento. Partindo, portanto, dessa sistematização, nós podemos perceber o porquê Mateus 11, versículo 14, afirmam claramente que João Batista, ele é o maior de todos os profetas, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Nós vamos entender por quê. Ora, João Batista é o maior de todos porque ele fez parte não só da revelação, dessa revelação progressiva, mas ele prepara o caminho para a revelação encarnada e mais ainda, ele vê ela, ele enxerga ela. Diferente dos profetas do Antigo Testamento que viram de longe, João Batista, ele tem o prazer de conhecer a própria revelação encarnada que é o Senhor Jesus. Ele tem o prazer de batizar o Senhor Jesus. Ele tem o prazer ali de ter esse contato direto. Ele é o último daqueles que estariam preparando o caminho do Messias. Mais ainda, por que ele é o maior? Porque você vê a questão da porção do Espírito. João Batista não só tinha a porção do Espírito sobre ele, mas ele pôde participar dessa transição que havia ali da antiga aliança para a nova aliança, da antiga dispensação para a nova dispensação. Porque, afinal de contas, João não apenas tinha a porção do Espírito de Deus sobre si, mas ele vê o Espírito de Deus descer de forma corpórea sobre Jesus e mais ainda, ele consegue pregar apontando para o Senhor Jesus, dizendo que ele é o batizador que haveria de batizar com o Espírito Santo. Então, João ele tem esse prazer, esse privilégio que é muito maior e ele é o exortador que estava preparando ali o caminho para que Jesus começasse também a pregar. E é interessante que a mensagem de João e a mensagem de Jesus, elas são idênticas, parecidas. Ambos iniciam pregando arrependei-vos e convertei-vos, porque estava chegando sim o reino de Deus. Então João, com certeza, ele é o último de todos os profetas do Antigo Testamento. Mas, então, não existem profetas no Novo Testamento? E o que dizer dos textos? Realmente seria um equívoco bíblico ou realmente existiram profetas do Novo Testamento? E o que dizer da profecia? A questão da profecia. Existem então profetas hoje? Essa é a grande pergunta. E nisso nós vamos então nos concentrar e eu peço a sua atenção para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Bem, os textos do Novo Testamento que falam diretamente de profetas são os seguintes. Nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 até o versículo 30, aparece o personagem Ágabo, que é declarado como um profeta. E ele aparece novamente lá no capítulo 21, versículo 10 e 11. Ele aparece, inclusive, trazendo a profecia para Paulo. Nós temos novamente um outro texto em Atos sobre profetas, no capítulo 13, versículo 1. Inclusive, Barnabé é declarado como um profeta e mestre. Quando nós olhamos também para o texto de 1 Coríntios, lá no capítulo 14, nós vemos lá o termo profeta,
capítulo 14, versículo 29 e 30, aparecem ali o termo profeta. Nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 3, versículo 5 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Novamente nós vemos ali o termo profeta. Quando nós olhamos outros textos que não aparece o termo profeta, mas aparece o termo profecia no Novo Testamento, como lá em Romanos capítulo 12, versículo 6, como também em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, versos 7 a 13, e você vai ver claramente em outros textos, como em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, a palavra profecia aparece, no capítulo 14, a palavra profecia aparece. Portanto, é um termo comum no Novo Testamento. Mas aí quando nós equiparamos agora com Mateus, capítulo 11, verso 14, é o X da questão, novamente eu enfatizando. E aí eu quero começar, portanto, trazendo aqui algumas explicações básicas para que nós entendamos a ideia de que Cristo disse que houve um encerramento da profecia e ligada ao Antigo Testamento e esses profetas que a Bíblia fala no Novo Testamento. Em primeiro lugar, então, profeta no Novo Testamento ou neotestamentário existe sim, porém é num modelo totalmente diferente do modelo do Antigo Testamento. É um modelo diferente. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, o profeta do Novo Testamento, ele não prepara mais o caminho do Messias, porque o Messias já veio. O profeta do Novo Testamento, ele não vai estar de maneira nenhuma fazendo parte dessa construção da revelação, porque afinal de contas, a revelação ela já foi concluída. Cristo é o clímax da revelação. Então o profeta neotestamentário, ele não é como no Antigo Testamento, que estava participando o profeta dessa revelação progressiva, como disse Hebreus capítulo 1, verso 1 até o versículo 3. Então, já é diferente aqui. Mesmo assim é interessante o texto que nós lemos lá em Efésios capítulo 2, verso 20 e Efésios capítulo 3, verso 5, porque aparecem ali o profeta estando atrelado de alguma forma à revelação. Mas assim como N. Gruden e como Ezequias Soares, eles deixam claro, o termo ali, profeta, nesses dois versículos, está atrelado aos apóstolos. Por isso que a maioria dos pensadores concorda que seja apóstolo profeta, porque assim como os profetas do Antigo Testamento tiveram a autoridade para transmitirem a revelação veterotestamentária, e eles de alguma forma estavam apontando para o Messias que haveria de vir, os apóstolos foram encarregados de transmitirem, de proclamarem de forma oficial a mensagem do Senhor Jesus e foram enviados pelo próprio Senhor Jesus. Logo, assim como os profetas do Antigo Testamento tiveram a autoridade de escreverem os livros veterotestamentários, os apóstolos e aqueles que eles auxiliaram tiveram a autoridade de escreverem o material do Novo Testamento, os nossos livros canônicos. Portanto, dessa maneira, é enxergado que ali os dois textos estão falando, na verdade, dos apóstolos e não dos outros tipos de profetas do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento também, como nós apresentamos exemplos, Ágabo, e como nós vemos em textos, nos demais textos, eles não estavam também com a porção do Espírito. Porque a ideia de porção, ela já não existe mais, essa porção da ação carismática do Espírito. Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Já foi derramado sobre todos aqueles que creem. Logo, nós não temos mais uma porção do Espírito. Nós não precisamos, como muitos fazem, pedir a porção dobrada do Espírito. Não, porque o Espírito já foi derramado.
Se o Espírito foi derramado, o Espírito Santo está sobre todos nós, derramando dos seus dons como lhe apraz, fazendo os milagres e maravilhas através de todos nós. Por isso que essa ideia do profeta como aquele que tem a porção, aquele que detém essa ação carismática, ela não tem sentido, porque o Espírito Santo, como o Paráclito, ele habita em nós. Então é algo muito maior do que os profetas do Antigo Testamento vivenciaram. E mais ainda, todos nós não precisa ter o dom de profeta para ter essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre todos nós com a sua ação carismática. Logo, o dom ministerial de profeta, como nós vemos exposto de forma clara por Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, esse dom não está atrelado nem a questões, como nós falamos, de uma revelação a mais, porque não o que tinha de ser revelado sobre Deus para nós já foi revelado, falando da grande revelação, e não está sendo entrelaçado de maneira nenhuma a questão de uma porção carismática do Espírito Santo, porque todo que crê tem o Espírito Santo derramado sobre ele. Mas sim está atrelado a essa função importante que os profetas tiveram no Antigo Testamento e repete-se no Novo. Em que sentido? Em serem exortadores, em serem eles pivôs que Deus usa para um despertamento espiritual, para um real avivamento. E é interessante quando Paulo ele vai apresentando os dons em Efésios, lá no capítulo 4, verso 11, porque ele apresenta os profetas e evangelistas. Enquanto que o evangelista ele proclamava para fora da igreja a mensagem, o profeta estava encarregado de levar a mensagem para dentro da igreja no sentido de despertar um avivamento, de despertar um quebrantamento, um arrependimento. Então, o profeta neotestamentário, ele estava auxiliando os pastores das igrejas, os apóstolos ali no período bíblico, fazendo o quê? Levando as pessoas ao quebrantamento, ao arrependimento, levando as pessoas a essa busca de um verdadeiro avivamento. Essa é a característica do profeta neotestamentário, ou seja, daquele que tem o dom ministerial de profeta. Como já disse, esse é um dom atual e vigente. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que nem todo aquele que que profetiza tem o dom ministerial de profeta. Ou seja, nem todo aquele que foi usado no dom de profecia, no dom que nós pentecostais chamamos de dom de manifestação sobrenatural de profecia, ele tem o dom ministerial de profeta. Por quê? Porque o dom de manifestação sobrenatural de profecia, como o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós, o Espírito Santo pode usar a qualquer um com esse dom. Esse dom não é de maneira nenhuma parte da porção de um profeta, como no Antigo Testamento, numa perspectiva carismática do Antigo Testamento. Hoje o Espírito Santo está derramado sobre todos nós. O Espírito Santo está sobre cada um de nós. E como Roger Strostad, ele fala claramente, o dom do Espírito está sobre todos nós. E nós pentecostais cremos num primeiro revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e em vários outros revestimentos de poder sobre todos nós, que é uma ação carismática do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo está nos renovando todos os dias, nos distribuindo dons, e ele usa quem quer, como quer e quando quer. Logo, ele pode usar em profecia o pastor em um determinado dia, no dia seguinte ele pode usar o novo convertido em profecia. Ele pode usar em profecia aquele que tem um dom ministerial de profeta, como pode usar alguém que não tenha esse dom. O dom de profecia, portanto, esse dom de manifestação sobrenatural, é essa transmissão de mensagem que Deus faz
de forma específica, ou individual ou coletiva, mas sem de maneira nenhuma querer acrescentar algo à revelação, que é as escrituras, a revelação escrita, é na verdade essa transmissão que vai estar trazendo para a igreja exortação, vai estar trazendo para a igreja conforto, ou vai estar trazendo edificação para a igreja, tanto para a igreja como para o indivíduo, claro. Então, esse dom de profecia, ele é onde Deus transmite essa mensagem, e como David Link, ele escreve inclusive no livro que foi organizado ali, editado pelo Stanley Orton, ele diz algo interessante: é um dom encarnacional, ou seja, Deus tanto ele age no indivíduo que está profetizando, como o indivíduo que está profetizando usa as suas palavras, a sua forma de comunicação para repassar o que Deus está lhe impulsionando a ele falar, lhe impelindo a ele falar. Então, isso é o dom de profecia, tá certo? Uns cessacionistas dizem que é a pregação do evangelho, mas nós pentecostais cremos que é distinta da pregação do evangelho, porque claramente a Bíblia mostra uma manifestação carismática. Isso você vai ver nos textos de Coríntios de forma bem explícita. Então, há essa distinção entre a profecia, o dom de manifestação sobrenatural da profecia, e o dom ministerial de profeta. Ainda assim, é importante a gente enfatizar que 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, muitos pegam aquele texto para tentar dizer que não, que todo aquele que profetiza é profeta. Mas Anthony Palma, que é até um teólogo nosso pentecostal, ele afirma de forma explícita de que, na verdade, Paulo está usando ali aquele termo profeta de forma genérica, não como o dom ministerial de profeta, como ele explica lá em Efésios 4:11. Por quê? Pelo contexto. Porque o contexto mostra Paulo também falando de alguém que interpreta as línguas estranhas, e Paulo denominando como intérprete. Bem, não existe o dom ministerial de intérprete. Não existe o dom ministerial em canto nenhum da Bíblia de intérprete. Logo, quando Paulo utiliza ali o profeta, ele está usando de forma genérica, tal como ele usou o termo intérprete, de forma genérica. Logo, há essa distinção entre a profecia e o profeta nesse nosso período, no período da nova aliança, nesse período da graça, porque afinal de contas, todos nós temos a efusão do Espírito Santo sobre nós, todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós e ao mesmo tempo nos enchendo constantemente do seu poder, do seu carisma, da sua ação carismática. E o profeta, o dom ministerial de profeta, está atrelado ao exortador, como nós já explicamos muito bem. Bem, se você gostou deste vídeo e com certeza quer que outras pessoas saibam mais sobre ele, repasse, compartilhe esse vídeo para outros. Mais ainda, deixe o seu like aí para nós, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando os diversos vídeos que nós estamos fazendo para o crescimento e para a aprendizagem sua. E mais ainda, se você quer aprender mais, vem estudar conosco aqui no Setadem, o Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese. Com certeza, você vai aprender mais e mais da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando.